tudo bom? Segundo a nossa comentarista, Ana Flor, o governo, sobre o auxílio emergencial, essa extensão que o senhor falou que é inevitável, vai sugerir ao Congresso um valor adicional de R$600 por pessoa, de quem já tem direito ao auxílio, mas a preferência do governo é que o valor seja dividido em duas parcelas de R$300. O senhor estava falando dessa dificuldade em diminuir o valor assim bruscamente em um curto prazo, porque a economia não está ainda girando, né? Olha, a gente sabe das dificuldades, entende a preocupação do governo e gostaria de ter uma posição oficial do governo, que o governo encaminhe a matéria ao parlamento para que a gente possa fazer o debate, né, e fazer um debate transparente. Nós temos, pelo que eu tenho ouvido dos parlamentares, uma visão da importância do programa, da manutenção do valor por algum período, mas sabemos que existe um custo. Então, a construção da manutenção do valor por algum período, ele precisa estar baseado também em construir as condições de forma coletiva, a equipe econômica com o parlamento. Por isso que eu tenho defendido que o governo comece a fazer esse debate de forma oficial, até para que a equipe econômica, o secretário Mansueto e os outros técnicos do governo mostrem o tamanho, né, da despesa que está sendo criada de forma correta, e todos nós estamos apoiando. A PEC da regra de ouro é uma prova disso, a PEC da guerra é uma prova disso, mas nós também ainda entendemos que ainda temos aí algum período de queda grande da nossa economia nos próximos meses, isso impactando no emprego e na renda dos informais, dos mais vulneráveis no Brasil. Se de fato for essas duas parcelas de R$300, como é inicialmente a sugestão deles, o senhor acha pouco, tá bom? O que o senhor acha? Não, se dependesse dos parlamentares, do que eu estou ouvindo, você teria pelo menos mais 2 ou 3 parcelas no mesmo valor de 600. Mas tem um impacto, ninguém está negando o impacto, e também ninguém está negando, nem o governo, a necessidade de prorrogação do benefício. Se há um impacto grande, vamos tentar construir soluções dentro também do orçamento fiscal normal, para ver se a gente tem algum espaço onde a gente consiga construir uma solução junto com o governo, para que se possa fazer a manutenção do valor de R$600, pelo menos por mais 60 dias. Mas acho que tem que ser feito um debate aberto, transparente. Aqui todos estão com o mesmo objetivo, que é, no caso específico da renda mínima, conseguir garantir a renda mínima para uma base importante, né, de milhões de brasileiros que da noite para o dia perderam todas as condições de gerar renda para as suas famílias. Só mais uma pergunta. Inicialmente, quando se falou em auxílio emergencial, o Paulo Guedes falou em R$200. Aí vocês tomaram a frente aqui, porque eles demoraram para mandar a proposta e acabaram emplacando esse valor de R$600. Agora, diante dessa demora do governo em se posicionar oficialmente, afinal, como vai ser a extensão, qual é o valor que vai ser pago depois que terminarem os 3 meses, corre esse risco novamente do Congresso ter que tomar a iniciativa para propor como é que vai ser daqui para frente? O Congresso pode tomar a iniciativa, mas é bom que o governo tenha uma posição clara para a gente saber em que condições que nós estamos trabalhando, que condições de impacto fiscal. A PEC da guerra abre as condições para que o governo possa realizar esse gasto. Mas todos nós sabemos que o nível de endividamento do governo federal é o nosso limite, né? Qual é a capacidade do governo emitir dívida e financiar essa dívida no mercado financeiro. Esse é o nosso limite, o limite de que nos próximos anos essa dívida o Brasil vai ter condição de, no mínimo, controlá-la, para que ela não saia de controle e isso gere o impacto ainda mais negativo na economia brasileira. Bom dia, presidente. Tem os destaques que vão ser votados hoje, mas tem também, está sendo discutido na Câmara, diversas MPs, 2 delas que são bastante importantes para o contexto econômico da pandemia, a 944 e a 927. A 944, semana passada, parecia que estava mais ou menos encaminhada, mas agora, até ontem pelo menos, ainda não tinha acordo nenhum. O que está emperrando? Não, ainda não tem relatório, mas também não, como nós temos a 923, a 927 e a 932, que são anteriores a ela, então vamos ver se a gente consegue tirar essas 3 da frente. Na 927 nós estamos tentando fechar um texto, inclusive dialogando com todos os partidos, porque nós temos alguns problemas que estão impactando
alguns setores na economia. Nós estamos, apesar de eles estar atrás de temas que estavam na 905, né, nós estamos tentando construir uma redação junto com todos os partidos, com os partidos de esquerda, com todos os partidos, para que a gente possa votar a 927 e resolver alguns problemas que estão acontecendo de fechamento de plantas, etc., e que precisam de alguma solução. Então, acho que a 923 e a 932 estão com uma condição melhor, e nós vamos tentar ainda a 927. A 944 fica para terça-feira. De fato, ela é importante. A 975 foi editada, resolve, parece que, alguns problemas, segundo a assessoria da Câmara me informou, mas nós precisamos, de fato, votar a 944, porque tem um bom avanço do relator Zé Vitor, com o secretário Esteves, aumentando o valor de 10 milhões para 50 milhões de faturamento. Então, ela ir melhorando, né, as regras para que o dinheiro que está parado hoje, essa autorização desses 40 bilhões da 944, possa ser de fato utilizado pelas micro, pequenas e médias empresas. Nós sabemos que hoje o nosso grande drama, além, claro, da questão da área de saúde, é que esses projetos, esses programas de capital de giro para as empresas, eles não têm chegado nas empresas que estão precisando de forma urgente. É isso que eu queria perguntar, porque o motivo para não ter chegado, que tem sido apontado, é o fato de 15% do risco ser dos bancos. Isso está sendo mexido nessa conversa da medida provisória? Nós estamos tentando construir uma... A pressão era para que 100% do risco fosse Nós estamos tentando construir uma redação, temos parece que alguma dificuldade no BNDES, mas nós esperamos que o relator e o governo cheguem a um texto, porque senão haverá uma emenda no plenário e vai se aprovar. O governo tem muita preocupação de ficar com 100% do risco, porque acredita que ninguém vai pagar os empréstimos. Eu penso diferente. Eu acho que ninguém, né, as empresas que sobreviverem, e esse tem que ser o nosso objetivo, salvar as empresas também, né. Claro que aquela empresa que for salva, ela vai pagar o empréstimo dela, que ela não vai querer ficar com o nome dela sujo, né. Eles acham isso porque viram projetos do passado, no governo Dilma, que acabou que a inadimplência foi quase de 100%. Mas eu acho que esse é um momento diferente, é um momento excepcional, e essa necessidade é urgente. Está se tentando construir uma solução de redação, né, onde a parte do governo, né, a parte dos 85%, que o governo é o responsável, é o garantidor, seja utilizada antes dos 15% dos bancos para ir se liberando. Mas parece que o BNDES tem alguma dificuldade, mas alguma solução vai ter que ser encontrada, não é possível, porque não vai ter muita alternativa. Ou vai ser uma construção que melhore a redação da medida provisória, ou em algum momento o governo vai ter que fazer aporte nas empresas a fundo perdido, que não é o melhor caminho. O melhor caminho é que, com capital de giro, com juros baixos, apenas a transição da Selic para o CDI, para que você possa garantir algum capital de giro mínimo, urgente, para as empresas. Por exemplo, essa semana saiu uma matéria mostrando que os hospitais, os pequenos e médios, daqui a pouco vão começar a ter dificuldade de continuar funcionando. E é uma área essencial, mais do que essencial, é a área mais importante. Então, garantir capital de giro para hospitais pequenos, médios, é fundamental para que eles possam continuar atendendo a sociedade nesse momento. Obrigado. Presidente, ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou aquele projeto de lei que previa um repasse de quase 9 bilhões de reais para medidas de combate ao novo coronavírus. O presidente Davi Alcolumbre, do Senado, comentou que teria uma sessão, que queria fazer uma sessão do Congresso na semana que vem para poder analisar esses vetos. Como vai acontecer? Já tem algum sistema para poder acontecer essa análise desses vetos? Já fizemos sessão do Congresso. Agora é uma questão de decisão do presidente do Congresso de chamar a pauta e votar alguns vetos que estão parados na Câmara e que são no Congresso, que são urgentes. Esse é um, os do programa de micro e pequenas empresas é outro, né, que os deputados também estão, certamente como senadores, estão cobrando muito a votação desses vetos. Até porque é um recurso que existe, ninguém está querendo ampliar a despesa, está querendo pelo menos pegar a despesa, né, os recursos que já existem, e alocar diretamente para estados e municípios na área de saúde. E em relação àquele projeto das fake news, ficou de ser construído um texto em conjunto, né, entre a Câmara e o Senado. Ele deve ser votado somente depois do julgamento daquele inquérito das fake news? Eu espero que ele seja votado na próxima semana. Eu combinei com alguns deputados hoje que a gente tente construir um texto até amanhã, e com esse texto a gente peça uma reunião ao presidente Davi, aos senadores, e mostre qual é uma posição que tem alguma harmonia na Câmara de Deputados. Estamos tentando construir isso entre hoje e amanhã à noite,
para no final de semana apresentar uma pré-proposta, claro, vamos ouvir os líderes, sendo uma proposta que tem um apoio majoritário na Câmara. Não podemos esquecer que todo projeto tem risco de veto, e com risco de veto é importante, principalmente num tema como esse, que precisa de uma decisão, que Câmara e Senado estejam trabalhando de forma harmônica em relação ao tema da fake news. Obrigada. Presidente, bom dia. Em relação a esse projeto das fake news, ontem o líder do PP aqui na Câmara, o deputado Arthur Lira, defendeu que essa redação seja ali consensual também com o Judiciário e Governo. O senhor acha que há caminho para isso? E também falando dessa questão de vetos da 936, que vai ser votada hoje no Senado, o governo tem a intenção de tentar reverter aquela prorrogação da desoneração da folha. Como é que o senhor vê isso também? Olha, eu acho que o texto tem que ter a harmonia entre Câmara e Senado, primeiro, claro. Claro que o governo participa dos debates, porque tem partidos que fazem parte da sua base, tem o líder do governo na Câmara e no Senado que vão dialogar e tentar construir um texto, né? Óbvio que o judiciário, os juristas e os próprios ministros do Supremo muitas vezes são consultados para dar opinião, às vezes acontece isso, mas o importante é a harmonia entre as duas casas e a gente construa um texto mais do que a harmonia com os outros poderes, com a harmonia com a sociedade. A sociedade não quer mais fake news, mas a sociedade quer liberdade para divulgar suas informações através das plataformas, né? Informações verdadeiras, né? Então a gente tem que saber separar o limite, né? Respeitar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, para que a gente não atinja essa parte, mas ao mesmo tempo 90% do Brasil também, mas quase 100% da sociedade, 90% da sociedade não aceita mais que seja enganado, né, por alguns que insistem em construir uma indústria, uma fábrica, uma usina de fake news para difamar a imagem de terceiros. Em relação a 936, possibilidade... 936, o que acontece? Nós tínhamos no governo do presidente Michel construído um texto numa medida provisória, que o deputado Orlando foi relator, acabando esse ano com a desoneração, são 17 setores. Havia um debate aqui para que se prorrogasse isso por 2 anos, né? O que nós fechamos como acordo na Câmara foi que nós deveríamos apenas trabalhar a prorrogação de 1 ano. Por que 1 ano? Porque ninguém tinha a previsão em final de 2018 do que nós íamos passar em 2020. Então, o que vai acontecer se acabar essa desoneração? 17 setores vão ter, de 2020 para 2021, um aumento do impacto do seu custo de mão de obra em 10 bilhões de reais. Esse é o custo total dos 17 setores. Então, significa que no momento que ainda nós estaremos numa crise econômica profunda, 17 setores vão ter um aumento do custo da contratação de mão de obra de 10 bilhões. Então nós achamos na discussão que era razoável que a prorrogação fosse apenas por 12 meses, porque isso tinha relação direta com a crise. Quando você entrava no outro ano, em 2022, você já estava muito distante dessa crise de 2020. Aí apareceu um benefício para esses 17 setores em relação aos outros setores que já tinham saído anteriormente e outros que não entraram, então, no passado. Então, a nossa decisão foi apenas por 12 meses, porque nós queríamos deixar claro que a conexão da nossa tentativa, do nosso pleito, era apenas resolver, né, alguma herança, algum impacto da crise desse ano em relação ao emprego no início do ano que vem. Gerar alguma previsibilidade de 2020 para 2021 para esses setores que vão ter esse aumento de 10 bi, para que essa previsibilidade possa garantir, né, vamos dizer assim, ou uma não demissão de funcionários ou pelo menos um número menor de desempregos nesses setores para os próximos meses. Bom dia, presidente. 2 perguntas de ordem mais interna da Câmara. Até ontem foram realizadas pelo menos 35 sessões virtuais. Existe alguma previsão para que essas sessões presenciais aconteçam, já que alguns comércios já estão retornando, inclusive em Brasília? Já foi comentado alguma coisa do ponto de vista das lideranças dessa questão? Tem líderes querendo voltar, outros entendendo que é difícil. Nós dependemos de uma análise técnica, científica. Acho que a diretoria-geral deve estar fazendo esse debate dentro da diretoria da Câmara, com a primeira secretária,
para que a gente possa sentar e encontrar os caminhos para voltar às sessões presenciais. Não acredito que seja no mês de junho, começando por um problema grave que nós temos, que é a malha aérea. A malha aérea voltou apenas 17% em relação a maio. Nós não podemos esquecer que toda a concentração de voos no Brasil, quase metade da concentração de voos, 40% da malha aérea começa em São Paulo. Então, os voos estão indo para São Paulo, do Nordeste, do Norte, para depois voltar para Brasília. É uma circulação de gente. Brasília tem uma situação boa em relação ao coronavírus, em relação a outras cidades, porque o governador faz um bom trabalho e porque também o Congresso começou o isolamento cedo, o que reduziu muito rápido a circulação de pessoas, e não podemos esquecer que essa circulação de pessoas é o que leva e traz o vírus. Então nós não podemos de forma nenhuma colocar de forma irresponsável a vida dos parlamentares e, claro, dos nossos funcionários em risco, né? Então nós vamos precisar fazer um debate interno, ouvindo a diretoria da casa, para ver quando e em que condições que nós vamos poder voltar a ter reunião presencial na Câmara dos Deputados. Em julho seria uma data razoável? Pode ser, para começar, não sei. Vamos começar a debater. Eu não gosto de falar data, eu não tenho como cravar uma data, então fica difícil organizar essa data sem dados mais sólidos. Mas eu acredito que nas próximas semanas a gente vai avançar nesse debate e no final do mês a gente vai ter uma condição de sentar com os líderes e discutir e construir em conjunto com todos os partidos uma solução para esse tema. Uma outra questão interna seria a constituição dos membros das comissões permanentes. Isso estaria vinculado a esse retorno presidencial do plenário? Acredito que sim. A volta das comissões, ela tem uma relação direta com as votações presenciais. Nós vamos ter muita dificuldade de construir uma solução, até porque muitos servidores estão trabalhando de forma remota, construir uma solução de votação remota para todas as comissões que a Câmara tem. Presidente, duas questões. Uma em relação a uma iniciativa de um parlamentar do PSD de um projeto de refinanciamento de débitos tributários durante a pandemia. O líder Arthur Lira e outros líderes apresentaram ontem um requerimento de urgência, mas aliados do senhor acreditam que esse tipo de discussão nesse momento é prematuro, porque não dá para entender qual que é o tamanho do problema, o cenário, ter um cenário mais claro em relação a esses débitos. Queria saber se o senhor chegou a ser consultado sobre esse requerimento de urgência que eles iam apresentar e se o senhor entende também que seja prematura esse tipo de discussão. Não, eu não fui consultado, nem preciso ser consultado. A discussão depois vem na reunião de líderes, com a minha presença. O que eu acho é que nós deveríamos aproveitar a crise, e ela nos gera algumas oportunidades, para fazer uma discussão mais ampla a partir do mês de julho, primeiro de forma virtual e depois presencial, fazer uma grande discussão da questão da reforma tributária e dentro dela discutir um último refis. O refis é um instrumento ruim, né? É um instrumento que, feito a cada 2, 3 anos, gera sempre, né, uma impressão, uma sinalização que as pessoas podem, né, deixar de contribuir e lá na frente vai ter uma solução. É claro que não é o caso de agora todo mundo sabe que alguma solução vai ser necessária, mas acredito que de repente dentro do debate da reforma tributária a gente tem a condição de dar uma solução para todos aqueles que ficaram sem condição de pagar os seus impostos e ao mesmo tempo aprovar um novo sistema tributário com transição. Claro, vocês conhecem a proposta em relação a bens e serviços, mas talvez esse seja o melhor momento, retomar logo no início de julho o debate da reforma tributária e junto com ele introduzir essa discussão, né, da questão do refis, porque aí fica uma questão organizada. Você organiza o sistema tributário, faz um último refis, até porque o governo, na medida provisória 899, criou condições de acordo tributário entre o governo e os contribuintes de forma permanente naquela medida provisória. A minha última questão é em relação à produtividade aqui na Câmara. Nas últimas semanas a gente via a aprovação de várias MPs na mesma semana. Essa semana a produtividade caiu bastante. A gente teve o projeto que prioriza as mulheres chefes de família,
no auxílio emergencial na terça-feira e ontem teve o início da votação do MP dos sorteios. A que o senhor atribui essa queda de produtividade nessa semana? Não é queda de produtividade, é porque tem momentos que você tem projetos com relatório organizado, outros momentos não. Produzir não necessariamente é produzir bons projetos. Então, se nós temos relatórios organizados com apoio de todos os partidos, de 5, 6 matérias, a gente organiza e vota com muita celeridade. Às vezes tem matérias que tem mais dificuldade, a 923 tem mais dificuldade, a 932 o governo ontem tinha dificuldade em relação ao texto do relator e pediu 24 horas. A 927, o relator incluiu muitas coisas da 905, que nós tínhamos já feito o acordo que não incluiríamos, mas precisamos resolver na 927, tentar resolver uma redação por um problema que está acontecendo principalmente no sul do Brasil, que é a questão dos frigoríficos. Aquilo ali é abastecimento, é a questão fundamental para o Brasil, tentar construir com todos os partidos uma redação onde a gente possa gerar mais segurança jurídica nesse tema. Então, algumas matérias aparecem problemas e a gente vai tendo que atrasar as suas votações, até porque as medidas provisórias ainda têm bastante tempo para que elas possam ser votadas antes que percam a sua validade. Então, não acho que caiu a produtividade, apenas entramos em matérias que levam mais tempo. A 923, até chegar ao texto principal, levamos algumas horas, uma sessão inteira, e ainda temos mais 9 destaques para votar em relação a 923. Só complementando, é porque na semana passada teve a aprovação da 936, que é um tema bastante polêmico e que tinha muita divergência, e os senhores conseguiram aprovar com celeridade. Porque o relator foi competente e conseguiu construir dentro do texto, incluir demandas de partidos de todos os campos políticos da Câmara dos Deputados, ficando um número pequeno de destaques para voto. Acho que nós temos 5, 6 destaques para voto. Só nessa agora são 10 destaques. Cada destaque, com uma orientação, leva 25 minutos, 25, 30 minutos. Fora todo o debate inicial da matéria, o relator pediu um tempo para apresentar o parecer das emendas, então acabou atrasando a votação de ontem por isso, mas não acho que a gente tenha perdido produtividade. Produtividade, ela existe quando a gente vota de forma organizada, estudando os projetos, que aliás foi uma demanda de muitos parlamentares. Às vezes, com muitas matérias, os parlamentares às vezes não conseguem analisar com cuidado cada um dos textos e acaba que muitas vezes alguns deputados estavam reclamando que matérias passavam sem uma análise profunda, gerando às vezes uma discordância em relação ao mérito do que a Câmara aprovou. Presidente, só uma última pergunta. O senhor falou da possibilidade de abrir brecha ali a partir de julho durante a reforma tributária, a questão do refis. Recentemente, o deputado Aguinaldo Ribeiro falou também da previsão de incluir isso, a questão do pacote social, talvez uma renda universal. Há brecha para isso? Como é que o senhor vê essa discussão, já que também no pós-pandemia essa questão da renda mínima vai se inserir? O governo já está falando dessa questão de estender o auxílio. Acho que um programa de renda mínima permanente tem que ser feito de forma separada. Nós temos muitos programas de proteção social, proteção ao emprego, muitos que estão sendo mal alocados. Tem boas propostas que muitos técnicos da área da assistência social, economistas, fizeram ao longo dos últimos anos. Na próxima terça, nós vamos fazer um primeiro debate sobre a discussão de renda mínima, sobre a prorrogação desse programa emergencial, mas também um debate mais profundo sobre renda mínima. Eu acredito que ele mereça um debate separado da reforma tributária, para que a gente não gere conexão entre despesa e organização das receitas, para que a gente não corra o risco de caminhar para algum tipo de aumento de carga tributária. Então, acho que a reforma tributária é uma discussão, política social é outra discussão. Acho que o refis tem relação com a arrecadação, com a questão tributária. Ele pode estar dentro desse pacote, até para que a gente possa envolver todas as empresas, as micro, pequenas, médias. As micro não, porque o sistema simples vai continuar existindo, mas as médias e grandes empresas, para que eles possam nos ajudar nesse debate e a gente consiga aprovar um novo modelo tributário brasileiro e resolver a questão desses não pagamentos desse momento, que será inevitável, a gente sabe disso, a economia está caindo muito, mas talvez junto da reforma tributária nós consigamos dar uma solução para esse tema, sem parecer que é mais uma vez
o Estado brasileiro sendo generoso. Nesse momento não é ser generoso, a gente sabe que infelizmente está dado que muitas empresas vão perder as condições de fazer seus pagamentos. Obrigada.